Bom, vamos finalmente começar a falar de coisas além de ZFC, certo? A gente já comentou sobre a hipótese do contínuo, eu vou sempre me referir a ela, tipo, escrever ela com CH, né, vindo do inglês. E o que é essa afirmação? Essa afirmação é que 2 elevado a ômega, isso aqui é igual a ômega 1. Se você fizer a cardinalidade do contínuo, isso aqui é ômega 1. É a mesma coisa que falar que não tem nenhuma coisa ah, não enumerável, não tem nenhuma coisa maior que os naturais e menor que os reais, estritamente. Né? É o que implica essa afirmação. A gente já fez um comentário rápido antes de que essa afirmação é independente dos axiomas de ZFC. Ou seja, ZFC não prova nem essa afirmação, nem prova a negação dela, certo? O que isso dá para a gente? Isso dá uma ferramenta, supondo esse resultado, a gente não estou falando que a gente vai provar esse resultado agora, mas supondo esse tipo de resultado, a gente consegue fazer novas provas de consistência. Por exemplo, vamos supor que você está lá num teorema, eu vou fazer um exemplo aqui usando a CH, mas qualquer outra afirmação que você já sabe que é independente dá a mesma coisa. Então vamos supor que você tem lá um teorema, certo? Que você vai supor CH, em geral o pessoal indica assim, né? Para indicar que você está usando CH para provar esse teorema, e aí você prova P. Sei lá o que quer dizer P. Quando você faz isso, você automaticamente mostrou que não esse teorema não vale. Teorema, quando você não põe nada aqui, quer dizer FC, e falar não P. Certo? Você não conseguiu provar o teorema P sem CH, mas você automaticamente provou esse aqui, que é quer dizer que, desculpa, não, você automaticamente provou que esse aqui é falso, certo? Não dá para fazer o teorema em ZFC falando não P. Talvez dê para fazer o P, talvez não, talvez ele também seja independente. Tudo bem? Por que isso? Porque se você conseguisse provar esse, ó, vamos ver por que esse aqui é falso. Vamos supor que você conseguisse provar isso. Então isso aqui quer dizer que com os FC, né, meio, colocando assim bem grosso modo, você conseguiria mostrar que vale não P, certo? Bom, mas se você acrescentasse ZFC mais CH, você ia conseguir o quê? Você ia continuar mostrando que vale não P, certo? Porque, bom, acrescentei hipótese, se você conseguia provar antes, com mais hipótese, você continua provando. Só que o problema é que está escrito aqui em cima que você teria provado também que a partir de CH você consegue provar P, ou seja, com CH, ZFC mais CH, você estaria provando P e não P. Tipo, você teria mostrado essa e essa, então você geraria uma contradição, certo? Então, a questão de você falar que CH é independente de FC automaticamente diz que se tem alguma contradição, essa contradição já estava antes, né? Então a gente está supondo tacitamente aqui que você não tinha contradições a partir de ZFC. Bom, se você não tinha contradições a partir de ZFC e você acrescentou CH, você deveria continuar não tendo acrescentado contradições e aqui você teria, certo? Então esse teorema é falso. Então você tem esse. Quer dizer, porque você tem esse aqui, certo? Então, ao mostrar esse aqui, você não conseguiu mostrar ainda sem ZFC. Pode ser que vários sem ZFC, pode ser que seja independente, mas automaticamente você já ganhou um brinde que é esse aqui, falando que esse aqui é impossível. Tudo bem? Então isso aqui é um tipo de coisa que a gente acaba usando. Vamos ver aqui então brincar um pouquinho com CH. Então sempre que você conseguir provar um teorema usando CH, você já ganhou uma que certos teoremas não valem, vai, pelo menos. Se você não quer saber de qualquer coisa independente, você pelo menos ganha isso aí. Vamos começar com uma pequena aplicação aqui de CH. Então uma proposição. Isso aqui é tudo do Sierpinski, várias dessas coisas são do Sierpinski. Então, estou supondo a hipótese do contínuo aqui e vou falar o quê? Que existe um x contido no intervalo 0,1 vezes intervalo 0,1. Então, vai subconjunto do quadrado aqui, né, que vocês conhecem, do quadrado euclidiano. Tal que, para qualquer reta horizontal que você pega, tá? Então, vou colocar aqui, essa aqui é uma reta paralela ao eixo x, certo? Então, para qualquer reta horizontal, h inter x é enumerável. E para qualquer reta vertical que você pegue, então paralela ao eixo y, v menos x, se você tirar os pontos que estão do x que estão nessa reta, isso aqui é enumerável. Bom, em particular, então,
a intersecção do V com o X é não enumerável, mas é bem mais que isso, tá? Se você tirar os pontos do X, dá só enumerável. Tudo bem? Supondo CH, assim, para e pensa um pouco sobre esse tipo de conjunto, né? Então, você vai ter que, toda vez que você fizer uma reta horizontal, a quantidade de pontos que você pega é pequena. Toda vez que você fizer uma reta vertical, a quantidade de pontos que você deixa de fora é pequena, certo? É bem estranho aqui o que está acontecendo. E é um pouco esquisitinho mesmo, e ele vai ter uma consequência bem bizarra daqui a pouco. Mas vamos primeiro provar isso aqui. Pelo menos fazer uma ideia aqui rapidinho. A ideia é, você está supondo CH. Então, isso aqui é típica construção usando CH. Você escreve o intervalo 0,1 como sendo xx para xi menor que ômega 1, é o que a gente chama de uma enumeração, mas uma enumeração que vai até ômega 1, certo? Porque se a gente já sabe que isso aqui tem tamanho contínuo e a gente está supondo CH, quer dizer que isso aqui tem uma abjeção com ômega 1. Então está aqui explícita a minha abjeção com ômega 1. Aí você fala, pô, mas isso aqui não me dá nenhuma condição interessante. Dá sim, porque lembra, qual que é uma propriedade que tem um ômega 1? Ômega 1 quer dizer que qualquer momento que você para nessa contagem aqui, o que veio antes, o começo disso, é enumerável. Então, em algum sentido, o que você está te dando aqui é uma aproximação enumerável, uma aproximação desse cara por conjuntos enumeráveis. A quantidade deles é não enumerável, mas todos eles são enumeráveis, e isso vai ser bastante importante. Tá? Defino o meu conjunto X, agora eu já vou ter a definição do X, aí só tem que provar que ele é o que a gente quer. São os conjuntos dos X alfas, X betas, tal que a primeira coordenada veio antes da segunda. Alfa menor ou igual que beta. Tá claro? Assim, olha, eu peguei essa numeração aqui, eu só vou pegar os parzinhos que a primeira coordenada veio antes da segunda coordenada. Tá? Cuidado. Então não é que a primeira coordenada é menor que a outra, porque a gente está usando a ordem do ômega 1 aqui. Tá? Mas fez isso aqui. O que eu quero argumentar com vocês é que esse conjunto aqui satisfaz esse enunciado. Quer ver? Por quê? Pega uma reta horizontal. Se ela é uma reta horizontal, você já pode escrever ela, usando essa notação que a gente tem aqui, fazer o quê? Ela é qualquer ponto x que você pega, mas a altura dela é um x desses x betas aqui. Vou acompanhar essa nomenclatura que a gente pôs aqui. Para x pertencente a 0,1. Tá certo? Qualquer reta horizontal que a gente pegue nesse conjunto, ela é dessa forma, para algum x beta. Tá certo? Na hora que você fizer a intersecção do h com o x, pensando um pouquinho, você percebe que é o quê? Olha, se está dentro do x, tem que ser essa coordenada, tem que ser menor que essa. Então isso aqui vai dar o x alfas, x betas, tais que alfa menor ou igual que beta, certo? Só que a gente já está com o beta travado agora. A gente está com o beta travado, então aqui quantos pontos tem aqui nesse? Só está variando o x-alfa. A quantidade de betas, de alfas que tem menores que o beta é enumerável, aquela propriedade que a gente tinha comentado lá em cima. Então aqui já foi. Tudo bem? Então toda reta horizontal, intersecção com o x dá enumerável. Tá certo? Agora vamos olhar uma reta vertical. Uma reta vertical, colocando na mesma notação que a gente tem aqui, a gente já sabe que a reta vertical ela vai ter que ser o quê? Ela vai ter que ser um x-alfa aqui, certo? Que é o quanto que você está deslocando horizontalmente a sua reta vertical, e aqui você pode pôr qualquer x, para x pertencente ao intervalo 0,1. Tudo bem? Intersectando o h com esse x, vou olhar, opa, o h não, né? A v agora. Intersectando o v com isso, com x, você tem a mesma coisa que a gente fez aqui em cima. Isso aqui é simplesmente os caras que são esse x-alfa que você pegou, mas você só pode pegar x-betas, tais que o beta ficou maior que o alfa, certo? Porque essa é a condição de estar no nosso conjunto. Maior ou igual, isso. Ok, mas aí agora, perceba isso aqui. Isso aqui, quem que são os pontos que ficaram aqui dentro? Se você fizesse um desenho, né, você pegou todos os x do x-alfa, pontos para frente. Né? Então, todos esses pontos que tem aqui, cada um desses pode entrar nessa reta. Tá certo? Quantos ficaram de fora?
só esses que ficaram aqui no comecinho, que são enumeráveis. Então você só jogou fora enumeráveis pontos, que era o que a gente queria lá no começo. Tá certo? Então está satisfeito o enunciado. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar para cá, deixa esse enunciado aqui, vamos apagar essa parte de baixo, porque eu quero colocar o próximo enunciado e para a gente comparar com esse. Então aí é melhor deixar ele ali visível, né? Então vamos deixar aqui esse e eu vou colocar a seguinte proposição que tem a partir desse aqui, é um corolário na verdade, tá? Que é uma coisa bem esquisita, supondo CH também, né? Porque a gente vai usar esse resultado, tá? A parte difícil está feita. Então o corolário aqui, supondo CH, existe f que sai do intervalo 0,1 vezes o intervalo 0,1 chega nos reais. Tá? Pode pôr até que é no intervalo 0,1, porque ela vai ter só dois valores, na verdade, mas vamos pôr do jeito que pessoas normais fazem. 0,1, ok? Tal que ela acontece o seguinte, se você fizer a integral, primeiro, assim, vamos fazer duas integrais duplas aqui. Quer dizer, aqui vai ter uma integral dupla e depois vai ter a outra. F de xy dx dy é igual a zero e vamos tentar caber aqui que eu devia ter posto mais para lá. Se você fizer a outra f de xy dy dx é igual a 1. Tudo bem? Então se você inverter os integrandos, dá diferente. Cuidado aqui, tá? Isso aqui é um contra-exemplo para teorema de Fubini quando você esquece uma hipótese do teorema de Fubini, né? Lógico, você não consegue dar um contra-exemplo para ele. Você tem então que desse jeito aqui ela existe, dá 0. Esse jeito aqui ela existe, dá 1. O teorema de Fubini, se você olhar ele com calma, tem uma parte da hipótese que a gente sempre pula, que é se a f for mensurável, quer dizer, dá para definir a integral dela, né? Se a f for mensurável, esses dois têm que ser iguais. Tá? Aqui a gente está falando o seguinte, bom, em particular ela é não mensurável, tá tudo bem? Então, tipo, tirando pelo teorema de Fubini, isso aqui vai implicar que essa f aqui ela é não mensurável. Só de curiosidade, se você tirar CH aqui, você não consegue provar isso. Tá? É um teorema daí já mais enrolado de mostrar que é consistente com os FC também, então você teria que supor outras coisas, que se você tiver uma condição que os dois iterandos existem, eles têm que ser iguais. Tá? Mas o CH implica que tem contra-exemplo, então você não consegue fazer essa versão do teorema de Fubini mais invocada aí. Tudo bem? Como é que você faz esse cara? Parece que é difícil, né? Mas olha, com esse conjunto que a gente tem aqui em cima é tranquilo. Simplesmente faz a função característica desse cara. Então é uma função que vai sair do intervalo 0,1, 0,1, vai chegar só com valores 0 ou 1, tá? 1 está dentro, 0 está fora. E o que vai acontecer? Na hora que você fizer retinhas horizontais, percebe? Aqui essa função vai dar quase nula. Então toda vez que você olhar quase nula aqui, ela é quase nula, então ela é integrável, então ela sempre dá 0, e depois você vai integrar um monte de zeros, 0. Tudo bem? Só que se você fizer as retas verticais, ela é quase igual a 1, certo? Só deixou enumeráveis pontos dando 0, mas então ela ficou quase igual a 1. Então a integral dessa aqui é 1 para qualquer reta, integra todas, vai dar 1. Então você tem essa distinção aqui, esse pseudo contra-exemplo para o teorema de Fubini. Né? Ele mostra que você não pode generalizar o Fubini tirando simplesmente essa hipótese sobre a função ser integrável inteira. Tá bom? Então essa aqui é uma primeira aplicação. Vamos fazer mais uma, que eu acho que é interessante aqui. Isso que eu vou precisar de algumas definições topológicas. Então eu vou fazer só para os casos reais, mas isso aqui dá para fazer geral. Então pega um x contido em R, eu vou chamar ele de nunca denso. As pessoas odeiam que eu use esse nome, mas eu acho bem mais fácil de lembrar. Do inglês é nowhere dense. Tá? Em português, às vezes o pessoal chama isso aqui de raro, acho, mas daí eu nunca lembro o que isso quer dizer. Nunca denso quer dizer o quê? É o interior, né? Se você vai pegar, se você tomar o interior do fecho dele, então você toma o fecho e aí toma o interior desse negócio. Isso aqui tem que dar vazio. Por que a ideia de ser nunca denso quer dizer o quê? Porque que é um conjunto que é denso mesmo? Assim, na hora que você toma o fecho, dá o espaço inteiro. Mas podia ser que ele fosse denso nos pedacinhos. Então você tomaria o fecho e ainda sobraria coisas aí. Né? Tipo, ficou gordinho. O que isso aqui está falando é que na hora que você toma o fecho, continua tendo o interior vazio. Você não consegue completar assim muito bem. Tá? Então nunca denso. Tá? Então ele é nunca denso se acontece isso. E ele é magro
se é união enumerável de nunca densos. Tudo bem? Então aqui um comentário rápido, teorema de Baire, basicamente o que ele está falando é que os reais não é magro. Tá bom? Por quê? Porque os reais não é uma união inumerável de nunca densos. Se você escrever direitinho, vai dar exatamente a definição desse troço aqui. Porque pensa o seguinte: um conjunto ele é nunca denso se o complementar dele contém um aberto denso. Tá? Tipo, dá para pensar aqui um pouquinho e você chega nessa conclusão. Então você tem que os reais ele não é magro. Esse é o teorema de Baire, tá? Lá da topologia. Uma coisa que você pode pensar é que você pode se você ficar tentando construir assim bonitinhos, você nunca vai achar um nunca denso não enumerável. Tudo bem? Mas existem. Por exemplo, o conjunto de Cantor. O conjunto de Cantor é um nunca denso não enumerável. Por que ele é nunca denso? Bom, para começar, o conjunto de Cantor ele é compacto, então, portanto ele é fechado. Então não precisa pensar, o fechado aqui não faz cócega, certo? E ele tem interior vazio. Então acabou, tá certo? Qualquer fechado de interior vazio, ele é nunca denso, automaticamente. Tá bom? Então, o conjunto de Cantor são conjuntos não enumeráveis que são nunca densos. Tá? Só para dar um exemplo aqui, porque senão essa próxima definição ela ficaria meio bobinha. Então, o que é um conjunto de Lusin? Então, a gente vai falar que X contido em R é um conjunto de Lusinho, conjunto Lusin, se X é não enumerável, e X inter N, né, que isso aqui não dava graça, né, mas X inter N é enumerável, para todo N nunca denso. Nunca denso. Tá certo? Então, por exemplo, em particular, não tem nenhum conjunto de Cantor dentro desse X. Certo? Porque se tivesse um conjunto de Cantor, eles seriam nunca denso e aí ele estaria lá dentro, então não dá para fazer isso. Será que existem esses caras? Não vamos responder isso aqui por enquanto completamente, mas a gente vai dizer pelo menos metade da resposta. A proposição, né, o teorema, vou supor que CH existe um conjunto de Lusin. Aqui, basicamente, a construção é muito parecida com a que a gente fez de conjunto de Bernstein, lá que a gente fez lá para trás. Tá bom? Talvez até mais fácil, mas você está supondo CH lá, você foi fazer em ZFC. Vou tentar mostrar isso aqui. Então, o que você quer mostrar? Você quer mostrar que é um conjunto não enumerável que intersecta todo nunca denso. A brincadeira vai ser o quê? Você vai enumerar os nunca densos e brincar e fazer coisas com eles. E tipo, fazer uma diagonalização. Basicamente é isso. Então vamos tentar lá. Ó. Vamos primeiro definir F, os caras que são os F's contidos nos reais, tais que F é fechado de interior vazio. Por assim. Tá? Então, F é um fechado de interior vazio. Tudo bem? Como R, os reais têm base enumerável. Tudo bem? Então, qualquer aberto, ele é união enumerável de abertos, certo? Porque por causa da base. Tudo bem? Você consegue escrever qualquer conjunto como sendo qualquer conjunto aberto é escrito como união de abertos da base, a base é enumerável, então você consegue falar que existe uma família enumerável de abertos que dá esse aberto que você tem. Esse argumento que eu falei, você consegue provar então que a quantidade de abertos que tem nos reais é contínuo. Se a quantidade de abertos que tem nos reais é contínuo, a quantidade de fechados também, né, porque cada aberto dá origem a um fechado e vice-versa. Tudo bem? Então, a quantidade de fechados é contínua. Então, automaticamente, a gente já sabe que esse conjunto aqui tem tamanho contínuo. Certo? Tem pelo menos contínuo, isso aí você consegue fazer. Cada unitário é um ponto, cada unitário é um fechado de interior vazio, mas você tem no máximo isso. A questão é que não passa. Tudo bem? Então, ao momento que você tem isso, você consegue escrever. Aí, agora usando CH, né, tipo, como isso aqui tem tamanho contínuo, você consegue escrever esse aqui como sendo fx xi menor que ômega 1. Certo? Se só tem contínuo, usa a hipótese do contínuo, você tem aqui que só tem ômega 1 desses caras. Tá certo? Aí agora você faz a seguinte brincadeira.
você faz para cada alfa menor que ômega 1, você define x alfa pertencente aos reais menos os pontos que você já pegou. Então vou pôr aqui x betas, beta menor que alfa, tá certo? Unido, estou tirando também todos os caras que eu já pensei neles. Então vou pôr assim, f beta, beta menor ou igual que alfa. Tá? Então você vai fazer o que? Você vai tirar esses pontos que você tinha, que você já usou, e eu vou pegar também todos esses aqui. Isso aqui é só para o meu conjunto ser não enumerável. Para o meu conjunto ser não enumerável, por quê? Porque daí para cada alfa ele é diferente dos anteriores, então eu tenho uma quantidade não enumerável de conjuntos. Tá? O meu conjunto final vai ser isso aqui, vai ser só para já dar o spoiler final. O L vai ser os x alfas, alfa menor que ômega 1. Tá bom? Então isso aqui vai ser o meu conjunto de Luzin. Vamos só tentar argumentar que esse troço tá tudo certo. Né? Eu tenho que ver se isso aqui existe, né, para todo alfa, se a gente podia fazer isso de fato. Mas vamos só pensar assim, se você conseguiu fazer isso, vamos tentar só argumentar de que isso deu certo. Ó, primeira coisa, isso dá todos distintos porque o x-alfa é diferente dos anteriores, então esse conjunto é não numerável. Primeira coisa, já deu certo. A segunda coisa é que você teria que mostrar que ele é... qualquer intersecção com um nowhere dense, né, com um nunca denso, ela é enumerável. Perceba o seguinte, se você pegar um nowhere dense, né, pega um n, nunca denso, pega o fecho dele. Né, então, tipo, isso aqui está contido no fecho dele, e o fecho dele, agora o que ele é? Isso aqui se ele é nowhere dense, isso aqui é um fechado de interior vazio, certo? Então ele é algum desses caras, ele é um f beta para algum beta, tudo bem? Então a quantidade de pontos do meu x, do meu L, que pode estar aqui dentro, é só os caras de índice menor que alfa, porque depois você jogou fora esses aqui. Tudo bem? Você excluiu eles. Então qualquer ponto que você pegue, ele vai ter que estar qualquer ponto do L que tiver aqui, o índice dele, né, o alfa, tem que ser menor que beta, portanto enumerável. Então isso mostra que dá certo. A única coisa que a gente teria que verificar é se a gente pode fazer essa construção. Vamos agora ver se isso aqui pode. Olha, eu estou tirando o que aqui? Eu estou tirando uma quantidade numerável de nowhere denses. Aqui eu posso pensar que cada um desses pontos é um unitário, então também é enumerável, certo? Eu estou pegando mais nowhere dense. Então aqui eu fiz o quê? Eu peguei enumeráveis fechados de interior vazio, unido com mais enumeráveis fechados de interior vazio. A reta, a gente comentou lá, o teorema de Baire fala que a reta não é uma união enumerável de fechados de interior vazio, certo? Então, pelo teorema de Baire, tem pelo menos um ponto aqui, então pega e fez isso. Tá certo? Então, o teorema de Baire implica que você consegue fazer isso e a gente faz essa construção. Tem esse conjunto de luz em que, depois, você pensando um pouquinho, você vai ver que ele é bem esquisitinho de imaginar como é que poderia ser um conjunto desse. Tá certo?